Em 1361, na Batalha de Visby, quase 15% dos guerreiros tiveram crânio esmagado. Hoje, um capacete moderno pode parar uma bala, sem brincadeira. Mas e os que sobreviviam a um golpe desses? Eles voltavam para casa com dores de cabeça crônicas, irritabilidade, uma confusão mental constante. Só que na época, ninguém chamava isso de dano cerebral. Era um desequilíbrio dos humores do corpo, ou, na pior das hipóteses, possessão demoníaca. Mas o dano físico era só o começo do problema. A verdadeira fratura acontecia na mente por uma pressão que a gente nem imagina. E é essa combinação de trauma físico com terror psicológico que vamos desvendar hoje. Entender essa loucura medieval é um quebra-cabeça, quase tão complicado quanto o algoritmo do YouTube. Então, enquanto a gente monta um, você ajuda com o outro. Deixa o like e se inscreve no canal. Para começar, a Guerra Medieval, que durou praticamente 1000 anos, do século V ao XV, era um estado quase permanente na Europa Ocidental. O cavaleiro não era só um soldado, ele era o pilar militar e social. Treinado desde criança, ele seguia um código de conduta, a cavalaria, que exigia honra, bravura e lealdade. Mas essa era a teoria. A prática era desumana. A realidade eram cercos que duravam meses, pilhagens e uma violência contra civis que hoje chamaríamos de crime de guerra. E a medicina da época, baseada na teoria dos humores, misturada com superstição. A loucura não era uma condição médica, era possessão demoníaca, castigo de Deus ou um simples desequilíbrio corporal. Esse cenário de violência extrema, sem nenhum tipo de suporte mental, é o ponto de partida para entender o problema. A verdade é que a própria noção de loucura ou insânio era completamente diferente. A Igreja Católica, a maior autoridade da época, ensinava que a mente de um homem podia quebrar por 3 motivos principais: como um castigo divino por seus pecados, um teste de fé imposto por Deus ou, o mais comum, por possessão demoníaca. É por isso que o tratamento não era médico, era espiritual. Acredite ou não, a partir do século XIII, o santuário de Santa Dymphna, em Geel, na Bélgica, se tornou um centro de peregrinação famoso. Famílias levavam seus parentes insanos para lá em busca de uma cura milagrosa, não de um diagnóstico. Paralelamente, a medicina formal, baseada nos textos de Hipócrates e Galeno, defendia a teoria humoral. A ideia era que a saúde dependia do equilíbrio de 4 fluidos corporais: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. A melancolia, por exemplo, era atribuída a um excesso de bilis negra. Esse era um termo guarda-chuva que podia descrever desde uma tristeza profunda até uma psicose completa. Outras categorias, como frenesi e mania, eram usadas para agitação e delírios. Percebe? A fratura real, o dano neurológico ou o trauma psicológico era invisível. O que a sociedade via era um problema moral ou espiritual. E isso nos leva diretamente à pressão interna que esses homens enfrentavam. O código de cavalaria era a identidade deles: bravura, honra, lealdade e, principalmente, estoicismo. Mostrar fraqueza era impensável. A reputação era tudo. Sofrer uma derrota humilhante, ser capturado ou simplesmente sentir medo podia gerar uma vergonha e uma angústia psicológica devastadoras. A literatura da época, as canções de gesta, reforçavam constantemente esses temas de honra e vergonha. Era a mídia deles, martelando um ideal impossível. Esse conflito entre o guerreiro virtuoso que ele deveria ser e a brutalidade necessária para sobreviver na guerra criava uma dissonância interna brutal. Atos desonrosos eram muitas vezes a única opção. Essa fachada de invencibilidade era uma armadilha. E quando a mente começava a ruir sob essa pressão, a única explicação disponível vinha de uma fonte ainda mais poderosa: a própria igreja. Se você quer ver mais conteúdo assim, deixa uma curtida para eu saber. Para mais histórias que provavelmente você não aprendeu na escola, se inscreve no canal e comenta aí. Você conhecia esses detalhes ou isso foi novo para você? Essa interpretação religiosa era um peso extra para um cavaleiro sofrendo. Ouvir que a sua condição era um castigo divino por seus pecados ou de seus ancestrais adicionava uma camada de culpa insuportável. Se não era punição, era um teste de fé, ou, pior, era possessão. O tratamento, então, envolvia exorcismos, rituais e orações para expulsar o demônio.
As superstições populares também tinham seu papel, atribuindo a loucura à feitiçaria, maldições ou influências astrológicas. Para o cavaleiro traumatizado, essa explicação não trazia alívio, pelo contrário, aumentava a vergonha e o isolamento. Mas vamos deixar as interpretações de lado por um instante e focar no aço contra o osso. O combate era direto, e as armas, espadas, machados, maças e martelos de guerra eram feitas para esmagar. Um golpe na cabeça, mesmo com o elmo, podia causar concussões e fraturas cranianas. A arqueologia confirma isso de forma brutal. Na Batalha de Visby, na Suécia, em 1361, a análise dos esqueletos encontrados em valas comuns é chocante. A cerca de 10 a 15% dos guerreiros mostram traumas cranianos gravíssimos, que hoje sabemos que causam danos cerebrais. As consequências? Dores de cabeça crônicas, tonturas, perda de memória, alterações de personalidade, irritabilidade extrema e até psicose. São os sintomas clássicos de uma lesão cerebral traumática. A medicina medieval conseguia tratar uma fratura visível, claro, mas não tinha a menor ideia das sequelas neurológicas invisíveis. Esse dano cerebral era a primeira camada, a fratura física, mas por baixo dela havia uma outra ferida, ainda mais profunda, causada não por um golpe, mas por tudo que o cavaleiro via e fazia. A violência era íntima. Combate corpo a corpo, onde você vê o rosto do inimigo. Cavaleiros testemunhavam e participavam de massacres de prisioneiros, pilhagens e a destruição de cidades inteiras. Um exemplo histórico é a Batalha de Limoges, em 1370, quando o príncipe negro ordenou o massacre de milhares de civis. Historiadores modernos identificam em crônicas da época descrições que batem perfeitamente com os sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Cronistas como Jean Froissart e Joinville, que escreveram sobre a Guerra dos 100 Anos e as Cruzadas, descrevem cavaleiros sofrendo de insônia, pesadelos, alucinações e uma profunda melancolia de guerra. Eles tinham os sintomas, mas não o diagnóstico. Não existia um sistema de apoio. A constante ameaça de morte, a perda de companheiros, a culpa por sobreviver e pelos atos cometidos, tudo isso deixava cicatrizes psicológicas permanentes. E como se a violência do combate não fosse o suficiente, o próprio ambiente da guerra era projetado para quebrar um homem. Campanhas militares podiam durar meses ou até anos, como nas Cruzadas, que se estenderam de 1096 a 1291. A fome era uma ameaça constante, a desnutrição era a norma. Doenças como disenteria e febres eram endêmicas nos acampamentos, onde a higiene era precária. E some a isso a privação crônica de sono, por causa de patrulhas, turnos de guarda e cercos que exigiam vigilância constante. Essa combinação de exaustão, doença e desnutrição enfraquecia o corpo e a mente, tornando qualquer um vulnerável a um colapso. Um delírio causado por uma febre alta, por exemplo, seria facilmente interpretado como loucura ou possessão. Era um sistema que moía os homens por todos os lados. E essa moagem não se limitava ao campo de batalha. O Código de Cavalaria pregava a proteção dos fracos. A realidade da guerra exigia um massacre deles. Saques de cidades, massacres de populações inteiras e violência contra civis não eram um efeito colateral indesejado. Eram parte da economia de guerra. Um exemplo brutal é o Cerco de Jerusalém em 1099 ou o Saque de Limoges, em 1370, quando milhares de não combatentes foram executados. Para o cavaleiro, essa era a dissonância moral definitiva. A contradição entre o herói que ele deveria ser e o monstro que ele precisava se tornar era uma fratura na alma. Testemunhar e participar desses atos gerava uma culpa e uma vergonha profundas, um sofrimento que não tinha nome. Isso não deixava cicatrizes, deixava feridas abertas. É o que hoje psicólogos militares chamam de ferida moral. A ideia de que a violação do seu próprio código de ética pode ser tão traumática quanto uma bala. O princípio é atemporal. E para anestesiar essa ferida, existia um remédio universal e amplamente disponível. O álcool era onipresente na vida medieval. Era combustível, remédio e anestésico, tudo em um. Estimativas sugerem o consumo de 4 a 8 litros de cerveja por dia por pessoa.
Era uma fonte crucial de calorias e, muitas vezes, mais segura que a água. Em campanha, era a única forma de aliviar a dor, o tédio e o estresse constante. Mas o alívio era temporário e o dano cumulativo. O abuso de álcool, documentado em inúmeras crônicas, apenas acerbava os problemas. O álcool não curava a melancolia de guerra. Ele o afogava por algumas horas para que ela voltasse mais forte no dia seguinte, aprofundando a depressão e a ansiedade. Esse ciclo vicioso de trauma e automedicação é algo que vemos até hoje em veteranos de guerra. O princípio é exatamente o mesmo: a busca por um silêncio químico que nunca dura. Todos esses fatores, dano cerebral, trauma psicológico, dissonância moral, abuso de substâncias, apontam para uma condição que hoje conhecemos muito bem. O transtorno de estresse pós-traumático é um diagnóstico do século XX, mas os sintomas são tão antigos quanto a própria guerra. Revivência do trauma através de pesadelos e flashbacks, hipervigilância, acessos de raiva, isolamento, tudo isso está descrito em textos medievais. Cronistas descrevem cavaleiros atormentados por uma profunda tristeza de guerra, incapazes de dormir, assombrados por visões. Eles viviam a experiência do PTSD sem ter a linguagem para nomeá-la. Para eles, não era uma lesão psicológica, era uma falha moral, uma fraqueza de espírito, ou pior, a prova de que sua alma estava condenada. Se esta conexão entre o sofrimento medieval e a psicologia moderna lhe pareceu reveladora, curta o vídeo, ajuda outras pessoas a encontrarem essa história. Usar o termo PTSD não é um anacronismo para diminuir a experiência deles. Pelo contrário, é uma forma de validar o sofrimento que por séculos foi descartado como loucura ou possessão. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se um cavaleiro quebrava, como a sociedade tentava consertá-lo? Os tratamentos eram uma mistura de ciência antiga, fé e desespero. Baseados na teoria humoral, médicos prescreviam sangrias e purgas para reequilibrar os fluidos corporais, mas a abordagem religiosa era dominante. Orações, peregrinações a santuários como o de Santa Dínfina e, claro, exorcismos. Se a mente estava quebrada, um demônio devia ser o culpado. Em casos mais graves, o confinamento era a solução, muitas vezes em condições brutais, com correntes e celas escuras. O objetivo não era entender a dor, mas silenciar o sintoma. É como tentar consertar um software corrompido, batendo no computador com um martelo. A ferramenta simplesmente não correspondia ao problema. Para muitos, o fim da guerra não era o começo da paz, era o início do isolamento. A sociedade medieval não tinha estruturas para apoiar seus veteranos. Não havia hospitais militares nem programas de reabilitação. Um cavaleiro que voltava com a mente fraturada era um problema. Alguns buscavam refúgio em mosteiros, outros, incapazes de se adaptar, tornavam-se mercenários ou bandidos, perpetuando o ciclo de violência. O guerreiro que não se encaixava mais na paz era um fantasma, presente em corpo, mas perdido em suas memórias. A dificuldade de veteranos em se readaptar à vida civil não é uma invenção moderna. A perda da camaradagem e do propósito é uma ferida que atravessa os séculos. E esse sofrimento não se limitava aos soldados anônimos. Atingia até o topo da pirâmide social, com consequências desastrosas. O caso mais famoso é o de Carlos VI da França, o Louco. Em 1392, ele teve um surto psicótico e atacou seus próprios homens. Depois disso, viveu episódios recorrentes de delírio, chegando a acreditar que era feito de vidro e se quebraria ao toque. A mente fraturada de um único homem ajudou a desestabilizar um reino, aprofundou a Guerra dos 100 Anos e alterou o curso da história europeia. Isso demonstra uma verdade que continua relevante. A saúde mental de um líder nunca é um assunto privado. Suas consequências são sempre públicas e, por vezes, catastróficas. Mas seria um erro pensar que a experiência da loucura era a mesma para todos. Ela variava drasticamente com a classe social e a geografia. A psicose de um rei, como Carlos VI, era um assunto de Estado, tratado por médicos e clérigos na corte. Para um cavaleiro sem terras ou um mercenário, os mesmos sintomas significavam abandono e miséria. Em centros urbanos como Paris, a teoria humoral podia guiar o tratamento. No campo, a explicação era quase sempre possessão ou feitiçaria. O diagnóstico e o destino de um homem dependiam mais de seu berço do que de sua condição. Essa disparidade no tratamento é um eco sombrio do que vemos hoje.
O acesso a cuidados de saúde mental ainda é profundamente desigual, determinado por classe e geografia. O princípio, infelizmente, permanece. A sociedade medieval via o resultado, a loucura, mas era cega para a causa. O sofrimento era real, mas a compreensão era quase inexistente. O cavaleiro se desintegrava, mas a sociedade só via um problema moral. Dano cerebral, trauma de batalha, culpa, tudo virava falha de caráter ou possessão. Essa miopia era um inferno para quem já vivia um. Um ciclo cruel de incompreensão e dor silenciosa. A história nos mostra, quando não nomeamos uma dor, nós a condenamos. É mais fácil chamar de loucura, fraqueza, possessão, do que encarar o sofrimento humano. Uma conveniência cruel para manter a ordem. Mas a mente humana é frágil demais para essa simplificação. Pense bem, mudamos os nomes, mas a essência nos assombra. Quantos cavaleiros modernos, em suas batalhas, lutam em silêncio? Quantas dores invisíveis são julgadas por não se encaixar num diagnóstico rápido? O estigma, infelizmente, é um elmo que ainda vestimos. Se você acha que a história se repete e ainda ignoramos os sinais de quem está à beira do colapso, deixe o seu like. Compartilhe este vídeo. Talvez ele ajude a enxergar uma loucura que hoje tem nome, ou quem sabe faça você questionar a sua própria. Afinal, a linha entre sanidade e loucura é tênue como a lâmina de uma espada. A história nos ensina, o que chamamos de insanidade é o sofrimento que a sociedade se recusa a nomear. Um eco sombrio que atravessa os séculos, sem cura.